Bom, gente, vai chegar lá, né, Ana Cristina, com esses laudos lá, né? Em outras regiões. Que beleza. Vai chegar no Velho Oeste lá. No Texas. Gente, concluímos então, ninguém se inscreveu na fala da Nana, agora nós vamos fazer que é possível. Eu solicitei às nossas duas maravilhosas relatoras, que estão o dia inteirinho ali registrando, se elas podiam filtrar de tudo que foi falado o que pode parecer um encaminhamento. Então eu vou passar o microfone para elas, Madalena e Bianca, que vão nos dizer o que são os possíveis encaminhamentos de registro aqui. Não precisamos seguir esses, mas o que foi saindo de proposta de encaminhamento. Então, antes de falar dos encaminhamentos, tem algumas questões que foram levantadas que eu acho que é importante a gente não perder. A primeira delas tem um pouco a ver com isso que a Fernanda estava falando agora há pouquinho, que é a questão da reflexão em cima de alguns conceitos. Então se levantou a questão, de fato, o que é perícia, o que é garantir o acesso, o que eu tenho que estar fazendo para estar cumprindo aquilo que está dito, que eu tenho que garantir o acesso, né? E a questão de perícia psicológica, estudo psicológico, de fato, o que é isso? E no meio dessa conversa toda, apareceu toda essa questão da identidade, de fato, assim, quem somos nós, onde é que a gente está colocado. Então isso aparece, né? E eu acho que a gente pode depois pensar como está encaminhando isso, mas não aparece enquanto encaminhamento, mas enquanto um sufoco aí que tá pegando as pessoas. Se falou também a questão da relação entre peritos e assistentes técnicos, apontando que isso é um pseudo-problema, que na verdade é a ponta de um iceberg, porque o problema é muito maior, porque é a questão do sucateamento dos quadros nos vários tribunais e que, portanto, a gente tem que pensar de que maneira que a gente vai se organizar para enfrentar essa questão, para poder ver como é que a gente lida disso. E apareceu ainda a questão de se há uma contradição ou não e como é que a gente lida com aquela questão do novo Código de Processo Civil e a questão da 008, né? Então, como é que fica essa questão? É para fazer, não posso fazer, né? Então, isso são as coisas que aparecem meio como pano de fundo. E daí a gente identificou aqui pelo menos 3 encaminhamentos que precisariam estar sendo feitos. O primeiro delas é encontros ou oficinas para estar refletindo sobre a realidade concreta, estar fazendo essa discussão, mas a partir dos fatos, dos dados concretos que você identifica em cada uma das comarcas, tá? Um segundo encaminhamento é a necessidade de um diálogo com o Legislativo e com o CNJ, né, para estar questionando essas coisas todas que a gente está percebendo e que a gente percebe que precisa construir de uma outra forma para poder então ver de que maneira que a gente encaminha ou não essas questões. E outra coisa que aparece também como a necessidade de fazer uma reflexão coletiva é a discussão com as categorias, onde se teria que pensar um pouquinho essa questão dos conceitos profissionais, essa questão da relação perito e assistente técnico. Então, como é que a gente trabalha essa questão envolvendo as duas categorias, né, para a gente poder então estar conseguindo de certa forma trabalhar isso. Foi um pouco isso que a gente identificou. Capacitação, formação que a Ana colocou. Que eu acho que está permeando encontros e oficinas. Nessa questão tá? Vamos pegar de volta. Madai e Bianca, super gratas somos todas nós pelo trabalho maravilhoso que vocês ficaram aí o dia inteiro para poder fazer essa síntese. A gente sabe como isso é difícil e que vai ajudar muito no relatório final. Alguém tem alguma proposta de encaminhamento que seja diferente, além, ou que
dê mais conteúdo a essas. Alguém quer se colocar? Todo mundo impactado. Enquanto alguém se inscreve, eu gostaria de falar que eu acho que mais do que nunca, do que a gente está assistindo nos vários espaços socioocupacionais onde atuam psicólogos e assistentes sociais, essa onda de desmonte que vem vindo, ela é um desmonte não só da forma como as instituições estão trabalhando, do ponto de vista, por exemplo, do tribunal, eu não sei como é isso no MP, nem na defensoria, mas a gente vê um claro trabalho eminentemente burocrático, né? Baseado muito mais em responder logo alguns protocolos, preencher alguns algoritmos, que dali vai sair uma conclusão, mas não necessariamente está trabalhando realmente os casos, né? E junto com isso, uma desfiguração, uma degeneração das nossas atribuições profissionais. Então eu penso que qualquer encaminhamento, ele precisaria partir desse pressuposto para que tanto os conselhos profissionais como as associações, né, os nossos sujeitos coletivos, e aí eu penso também, Tânia, a BEPS, né, que seria importante incluir a BEPS nesse debate. A psicologia deve ter uma instância que discute a formação, né, que eu não sei como chama essa associação, mas para urgentemente a gente também levar para dentro dessas instâncias formadoras a urgência de capacitações permanentes e profundas sobre esse exercício profissional nesses espaços, não é? A área sociojurídica é onde mais aparece essa necessidade, assim como a doutora Silvia Terra colocou, que da maioria dos recursos éticos que batem no Cefes hoje, eles são oriundos dessa área, né? Nós sabemos disso, provavelmente no sistema conselhos também, e sabemos que questões de fragilização da intervenção e do entendimento do trabalho nessa área estão se transformando em processos éticos, não é? E a gente sabe também que só o processo ético não vai garantir simplesmente condenar um colega ou julgá-lo, né, por uma atuação inadequada, enfim, não é isso também, porque é outra instância jurídica que é o tribunal ético, é uma outra instância jurídica que a gente tem que tomar cuidado para ela também não se reificar e também não se transformar numa instância que só punindo vai resolver. Os assistentes sociais brasileiros têm isso claríssimo, né? Temos isso no nosso DNA há muitos anos, né, Tânia? De que a punição, ela por si só ela não resolve, não é? Então, talvez o que a ASP e a ASP Brasil aqui conseguiu falar na mesa aqui entre nós, queremos socializar com vocês, é que talvez esteja se abrindo a necessidade urgente de processos de capacitação, que a gente até pode chamar de capacitação de massa, não é uma pequena capacitação, não é só esse esforço hercúleo, por exemplo, que o núcleo tem feito e está levando para todos os lugares que ele pode, mas hoje nós vamos ter essa necessidade no Maranhão, vamos ter essa necessidade no Paraná, vamos ter essa necessidade lá no Rio de Janeiro, porque isso está batendo e está corroendo a nossa intervenção profissional. Se o colega que foi inscrito se cadastrar nesses bancos de peritos, se ele vier totalmente cru, sem saber nada, ele vai cair ali, ele vai fazer laudos muito frágeis, né? Aí ele vai correr risco também de processos éticos, de todas as formas, não é? Então, talvez que a gente tenha claro isso, como é necessário o sistema conselhos, mais a ASP Brasil e a BEPS, a gente pensar urgentemente uma forma, eu fico pensando, Tânia, um ética em movimento ampliado, sabe, sei lá, um movimento de reconceituação novo do serviço social, que a gente tem que envolver todo mundo,
para pensar a partir dessa intervenção e dessa nova legislação que veio, que não é só o CPC, gente, veio a Lei Maria da Penha, veio a Lei do Idoso, veio uma porção, a questão do abuso sexual, escuta especial de crianças, quer dizer, é uma porção de regras e de leis que estão nos atingindo e nós não paramos o trem para dizer o que nós, dessas duas profissões, estamos fazendo nesse meio. E aí que eu estou chamando de capacitação de massa, de uma reflexão de massa, de algo que realmente atinja o colega ou que está se inscrevendo no banco de peritos, ou aquele que já é perito do tribunal, ou aquele que é assistente técnico, seja no Ministério Público, na Defensoria, ou assistente técnico contratado por um advogado, né? Então, o que nos ocorreu aqui na mesa, enquanto as duas associações, é que um grande investimento que deveria, além de ir para o CNJ, para o Legislativo, com todas as propostas que a gente puder tirar ao longo desse debate, pensar urgentemente em chegar no colega com informações, com debate, uma formação crítica, política e ética desse fazer profissional nessa área. A doutora Sônia quer se colocar. A Carol me pega. Eu vou precisar sair às 5 horas. Então, hoje eu comecei a minha conversa com vocês dizendo que nós tínhamos sido convidados pelo núcleo para dar opinião sobre para comentar sobre a mudança do Código de Processo Civil. E naquela situação, eu fiz o meu papel de operadora do direito. Não tinha e não tenho competência para auxiliá-las nessa discussão que vocês estão trazendo agora. Mas, dentro do direito, eu gostaria de deixar a minha opinião na área do direito, como seria isso. Só se altera uma lei com uma nova lei. O CEFES, os Conselhos Federais têm competência para provocar um projeto de lei. A ASP Brasil também tem competência para provocar isso, para criar um projeto de lei. Só que o que a gente sabe é da demora que isso leva, que isso toma. E enquanto as coisas, enquanto os conselhos, enquanto as categorias não definem, eu acho que a minha sugestão é: pensemos no projeto de lei. Embora esteja a resolução 08 de 2010 do CFP em vigência, isto ainda pode acarretar problemas porque ela é uma norma inferior à lei. E enquanto esses assuntos não se resolvem, eu acho que, paralelo a isso, a minha sugestão seria um projeto de lei por iniciativa do projeto de lei para modificar o CEPOS, não substitutivo, já está pronta a lei. A lei está pronta. Uma lei só é revogada por outra lei. É possível fazer. Quando a lei foi criada, quando o CPC foi criado, ele é absolutamente impessoal e generalista. Ele não sabe das especificidades do trabalho de vocês. Surgiu um problema. A partir de agora, estamos com esse problema, porque nas varas de família... Era para você me falar isso aqui, viu, Vilma? Era isso que eu estava pedindo para você, porque ontem nós conversávamos e essa ideia veio da cabeça da Vilma. A possibilidade de um PL, para acrescentar um parágrafo fazendo ressalva. Nas ações de família, a perícia psicológica e social deverá obedecer, deverá ser de acordo com os conselhos, o que estabelecem os conselhos. Então era essa a minha opinião, porque eu vou precisar sair daqui a pouquinho. A senhora nunca consegue repetir o que a senhora falou, a senhora consegue? Está gravado. Não. É porque eu tenho que ter a ideia. Eu sei que a senhora não é. A ideia é essa. Que nas ações vai incluir para fazer a ressalva. Nas ações de família, as perícias, ou a perícia social e psicológica, deve observar o que dispõe a legislação. Eu acho que isso a gente tem que elaborar com calma. Mas seria nessa ideia, fazendo ressalvas lá. Porque qualquer resolução que os conselhos venham a estabelecer, minha gente, com todo respeito aos conselhos, mas vivendo concretamente, a gente sabe que o tribunal vai passar como ultrador em cima disso. Então, de que maneira efetiva nós podemos fazer isso? Através de alteração legislativa. Porque, como hoje a Maria Helena
Se for a Sônia que estiver advogando, ela vai para cima, ela vai criar problemas. Eu me coloco no lugar do outro advogado. Se a lei me permite ao advogado e ao assistente técnico uma participação e o tribunal me faz uma resolução, é evidente que eu vou para o Supremo, para o STJ, para o CNJ, para o raio que o parta, para fazer cumprir a lei. Então, me parece, sem desmerecer, sem desqualificar os conselhos, lamentando ao contrário, porque o direito não é superior. Eu acho que o tribunal deveria respeitar essa condição, a lei que estabelece, respeitar especialmente isso, a lei que criou as duas profissões e as atribuições que lhe concedeu. E eles não reconhecem isso. A Silvia hoje trouxe a notícia que a 599 está suspensa. A do TSD também está suspensa. Os conselhos vão fazer uma resolução, insisto nisso, eu penso que o tribunal vai passar por cima de novo da resolução. Então, qual é a efetiva modificação que a gente pode ter? Via legislativa. Enquanto isso não acontece, vamos conversar com o juiz, vamos conversar com o colega, enfim. É isso, gente. Obrigada pela companhia de hoje. Tá. A Arlinda está se inscrevendo para o encaminhamento. Pode vir aqui. Então, a doutora Sônia fez um encaminhamento de se tentar uma mudança legislativa para modificar o CPP, para acrescentar um parágrafo num dos artigos que nas ações de família, as perícias, as perícias psicológicas e de serviço social devem observar o que dispõe as legislações profissionais. Só lembrando, né, gente, que o CPP foi caminhando, e nós, assistentes sociais e psicólogos, enquanto coletivo, não demos conta de acompanhar toda essa modificação que estava tendo para fazer as resistências, as interferências, como, por exemplo, a gente consegue fazer no depoimento sem dano desde 2004, quando o DALTE criou, nós estamos na resistência do depoimento sem dano desde 2004. No CPP, nós, assistentes sociais brasileiros, não conseguimos fazer isso. E passou, assim como passou os psicólogos. Então, agora, talvez seja o caso de correr atrás e tentar essa mudança legislativa. Eu achei muito feliz a sugestão da doutora Sônia. E eu queria propor a ampliação disso. Não para as varas de família, mas para as perícias de modo geral, porque existem outras varas que fazem perícia, né? A violência doméstica, a infância e juventude, enfim. E queria trazer, não sei se vocês já sabem dessa informação, eu soube de um colega lá do Maranhão que fez parte do CFP, essa chapa, que está saindo agora, né, da gestão, e ele me falou que o CFP já está preparando uma resolução para a perícia psicológica, para a área judicial. Está preparando. Eu não sei em que pé que eles estão, não entrei em detalhes. Mas, assim, a gente sabe que eles estão sempre muito atrás, né, do que a gente está fazendo. A gente já está aqui bastante avançado. Queria sugerir para a ASP ampliar essas discussões para os estados, a gente juntar material para fornecer ao CFP elementos, porque eles podem vir com uma resolução que também não nos avisa. Né? Eu acho que a gente deve correr atrás disso. E não só no tocante a perícias, mas no tocante às práticas do serviço social e da psicologia dentro dos tribunais de justiça. Né? Aqui no Brasil, e nós que estamos aqui já nos propomos lá no Maranhão a ajudar por lá a organizar isso. E todos os estados devem ser acionados. Né? Pode ser, Piauí, Pará, os vizinhos. Isso, a gente pode começar no próximo encontro que a gente vai ter agora em outubro lá, né? Estaremos lá. É que em outubro estaremos, a Áurea Fuzilara e eu, a convite dos colegas lá do Maranhão, no encontro. Quem mais se inscreveu? Quer? Sobre encaminhamento mesmo. Bom, gente, eu participo, eu sou da diretoria da ASP Brasil, né? Mas eu também sou base do CRES aqui em São Paulo, e eu estou participando do encontro descentralizado que teve agora em julho e vou para o encontro nacional
que vai ser em Cuiabá. E já questionei, eu e a Viviane, cadê a Viviane? Tá ali, ó, que também a gente já estava questionando essa questão que foi trazida, né? E um dos questionamentos que eu entrei depois que a Beth fez a leitura foi o seguinte: quando um diretor recebe um e-mail, se ele também não poderia ter encaminhado então para esse tal secretaria, ou respondido para eles, olha, o e-mail correto é esse, né? Então, para que não tivesse essa falta de comunicação. Até então, a gente tinha os núcleos, que era o núcleo sócio-jurídico, o núcleo de saúde, né? E agora a gente chama os núcleos, eu até anotei aqui porque é novo, a gente não tem o nome ainda, eu não decorei o nome. Mas agora não é mais por área específica, chama núcleo centro expandido. Então são todas as áreas, só que por setor. Então, por exemplo, aqui no centro, tem o pessoal que mora aqui no centro, vai lá na sede do CRES e se reúne para discutir as áreas, de todas as áreas, assistência, a previdência, saúde, sócio-jurídico, todo mundo lá. Quem é lá da Zona Leste, vai lá na Zona Leste, tá assim. E aí, na última reunião, a ata da reunião tem uma parte que diz o seguinte, para vocês entenderem: aprofundar a discussão da atuação dos assistentes sociais na área sociojurídica. Encaminhamento. Chamar a ASP-TJ e o núcleo dos assistentes sociais e psicólogos do TJ para fazer essa discussão. Essa reunião vai acontecer terça-feira, às 19h30. Você pode repetir que eu não... Posso. Só um minuto, eu vou repetir. Descrição da atividade. Aprofundar a discussão da atuação de assistentes sociais na área sociojurídica. Encaminhamento. Chamar a ASP-TJ-SP, não é a Brasil, e o núcleo de assistentes sociais e psicólogos. Vocês têm um núcleo, né? Quem é do TJ? Você foi convidada? Vocês foram convidados? Eu recebi esse e-mail porque eu estou no núcleo sociojurídico. Pelo núcleo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de pedir, enquanto base do CRES e enquanto associação, para a gente melhorar essa comunicação, gente, para não acontecer o que aconteceu hoje. Aí o moço, ele é da direção, aí ele fala que foi no e-mail dele, aí ele não mandou, aí não veio ninguém, aí... Então, assim, a gente é direção, eu sou base o tempo todo, eu sou assistente social 24 horas por dia. Então, assim, e agora também, já que eu estou trazendo aqui, mesmo vocês não tendo recebido, veja se vocês podem, alguém ir nessa reunião, e aí a gente já faz essa representação e já esclarece. Todo mundo vai participar. Vocês também, eu só estou trazendo que eu acho que é importante a gente ir. Gente, a gente precisa ir para o debate. Quem convida, como vai, quem vem. O Maurílio também recebeu um e-mail pessoal, e a Tânia está aqui, a doutora está aqui, a doutora Silva Terra está aqui. Então é nesse sentido que eu queria trazer. O importante, a gente sabe que quando o calo aperta, ninguém que vai. É no do assistente social e no do psicólogo, né? Então é por isso que eu queria fazer esse encaminhamento aqui e chamar 7 horas, lá no CRES, tá? Então é nesse sentido só que eu queria trazer um encaminhamento, porque a gente está indo agora para Cuiabá e tem muita demanda do sócio jurídico, a gente está lá levantando tudo, não está fácil, e quem puder ir nos núcleos aí das suas regiões, tem também no interior, se puder ligar no CRES e ver como é que funciona, tá bom? Era isso, obrigada. Nós vamos ver da ASP e da ASP Brasil quem vai poder ir, que eu não vou poder estar, né? Não vou estar aqui em São Paulo, né, nessa data. Alguém mais para fazer algum encaminhamento? Não? E aí? Fechamos? O que você fala, Marilena? Bom, eu entendi que temos aí um vasto caminho. Não sei muito como operacionalizar todos os encaminhamentos. Talvez, nesse momento, temos um tempinho, uns 5 minutinhos, tempo acabou, mas seria bom também a gente ouvir o CLP e o CFS, né? Com quem a gente conta, quais são os nossos parceiros para operacionalizar os encaminhamentos. A Ana Xixi quer falar pelo CLP, depois a Tânia. O que pensa? Eu acho assim, a proposta do Conselho, a gente tem debatido bastante. Queria fazer um convite porque a gente tem debatido, inclusive, qual é a função do psicólogo no TJ, né? O que exatamente é uma perícia, o que é um estudo, o que é uma avaliação. A gente tem o desejo de aprofundar, assim, essa
essa discussão, a gente acha uma discussão importante. A gente tinha alguns participantes aqui do Núcleo de Justiça que já precisaram ir embora, mas a proposta é continuar debatendo. A gente acho que pensa um pouco na linha do que a doutora Sônia falou, né, dessa questão de produzir resoluções que simplesmente vão ser suspensas, então acho que a gente tem que pensar em estratégias, né, em fortalecer a categoria para que a categoria entenda qual é o seu papel e consiga aprofundar o diálogo, né, que a gente consiga resolver as questões também de uma forma interna, para além de fazer essas propostas mais ampliadas. Acho que por hora é isso, assim, a gente sempre ter esse foco na questão da qualidade do serviço que a gente presta mesmo. Vai ser filmada, não é? Bom, eu quero dizer primeiro, tanto que foi importante, sim, para, né, chegar no convite do Cefes e Silvia e eu podemos estar aqui. Aliás, a gente está aqui, não sei se a palavra é em detrimento, mas o Cefes já está em reunião, desde hoje de manhã. Então, nós duas estamos... A Silvia contou isso. Então, a gente está, né, aqui por e-mail, trocando ali algumas coisas, mas, realmente, literal, tanto que foi, porque o debate foi muito intenso, muitas questões, algumas dessas, não todas, foram muito mais do que a gente esperava, mas algumas dessas já estão chegando no Cefes, já, né, porque o Cefes é assim como os CREAS, né, mas o Cefes tem uma demanda muito grande de questões individuais. Os assistentes sociais, eles acabam indo para o Cefes para perguntar como fazer, como atuar, o que está acontecendo, o que vai fazer. E a gente já tinha pautado, de alguma forma, de debater isso na Comissão de Ética e na Comissão de Orientação e Fiscalização. Mas o fato de vir aqui, né, eu acho que trouxe muito mais elementos para a gente poder levar lá para os conselheiros e poder debater, e aí sim dizer, né, o que é que dará para a gente fazer, que tipo de instrumento jurídico ou que ações. A gente tem aí na perspectiva de uma nova gestão, né, a gente vai entrar agora no processo eleitoral, né, em uma nova gestão, e a gente já está, acho que a Josi já conversou, a gente já está aí no horizonte, inclusive, de pautar um novo encontro sócio-jurídico, né, então eu acho que quando trouxe aqui você falou o conjunto de demandas que estão chegando hoje no campo sócio-jurídico, eu acho que está exigindo de nós, né, que a gente se reúna para fazer esse debate coletivo no sentido de nos fortalecermos mutuamente, como, né, não no sentido corporativo, eu acho que também a psicologia pensa assim, mas o que a gente observou o dia inteiro hoje foi exatamente a desqualificação dos nossos serviços, né? Então, como defendemos isso como princípio, né, a qualidade dos serviços prestados, e é impressionante, né, como a sociabilidade burguesa, ela avança a passos largos, né? A gente constrói algumas estratégias para fazer enfrentamento e ela dobra no sentido de desqualificar e de cada vez mais explorar e oprimir, então, e violar. Então, eu acho que a gente realmente tem que se organizar, né, do ponto de vista da classe trabalhadora que somos, né, e no sentido de garantir a qualidade do nosso serviço. Então, a gente está juntos aí nesse processo todo. Nossa. Então, finalizando mesmo, eu quero agora então falar enquanto ASP Brasil o que nós estamos pensando aqui depois desse dia todo, não é? Que a sugestão da doutora Sônia para a ASP Brasil é muito bem-vinda. Então, o que nós nos propomos? A fazer rapidamente um estudo de como que poderia ser esse projeto de lei, não é? O anteprojeto de lei,
podemos ser os autores o autor desse anteprojeto de lei, né? A ASP Brasil tentar sondar isso, socializando tanto com o CFP, o CEFES, o CRP, os CRES que estiveram aqui e todos os CRES que a gente puder atingir no Brasil, mais os companheiros do MP, da Defensoria, né, socializando essa ideia do anteprojeto de lei para ver se todo mundo acarta, se todo mundo apoia. Enquanto isso, o CEFES vai estar fazendo a discussão também, que vai dar tempo do CEFES fazer. Então, a ASP Brasil já correr com isso para contribuir com o grupo todo. Ao mesmo tempo, obrigada, Ana Cristina, valeu. A ASP Brasil, somada à ASP São Paulo, pensar imediatamente um projeto de capacitação, né, grande nesta área do que a gente chama dos espaços socioocupacionais, do sócio-jurídico, com essas questões que estão surgindo na nova legislação, transformar essas demandas em demandas de capacitação, também elaborar esse projeto e socializar com todos, para opiniões, para contribuições, não é? Que a ASP Brasil mais a ASP São Paulo pudesse puxar esse processo de capacitação, sempre somando com os nossos conselhos e com as nossas associações que comungam dos mesmos princípios que nós, né? A BEPS, no caso do serviço social, aí a psicologia tem que dizer quais desses sujeitos coletivos de vocês que somam nessas propostas, não é? Fazer isso da forma mais coletiva possível. Acho que podemos contar com o Sejus, acho que podemos contar com o Sejus Livre, já se disponibilizar. Embora a Ana Bertelli já tenha saído que ia perder o voo, o Sejus Livre, que ela representa, o sindicato lá de Minas, já tinha se disponibilizado a essa parceria também. Então é a força de um sindicato de ramo que eles têm lá, muito importante, não é? E eu acho que esse coletivo ele vai conseguindo dar os passos para esses enfrentamentos, tá certo? Então fica aqui essa palavra da ASP Brasil e da ASP São Paulo. Eu acho que é importante a questão do CNJ. O CNJ, ir ao CNJ, já está nos encaminhamentos. Antes do PL. Sim, sim. Não, é tudo, vai no CNJ, monta o PL, é tudo para ontem. Como dizia a Lene, um passo à frente e outro também. A gente muda o que a Lene falava, é um passo à frente e outro também. Então essa ideia, fica aqui o registro. Queremos agradecer muitíssimo a presença de todos e todas, companheiros que vieram de fora de São Paulo. Eu espero que saiam daqui abastecidas de questões, de debates. Agradecer muitíssimo a presença do CEFES, na figura da Tânia Diniz e da Silvia Terra, que foi uma contribuição fantástica, de todos os outros CRES, e de cada um que esteve aqui, de cada um que colaborou para essa tarde, esse dia maravilhoso, as nossas duas relatoras também. Vão bem, muito obrigada, até a próxima.